Mais uma parte sobre o autismo. Bom dia! Vou falar sobre o meu autismo, as minhas descobertas, as minhas contemplações, observações e a minha culpa ancestral, que foi agora uma coisa que eu divisei, que eu tô sentindo. A minha culpa, a culpa ancestral. A casa é nossa, a casa é nossa. Eu tô falando do planeta. Nem só do planeta, do lugar de onde viemos, que não é o planeta Terra, o Éden. Então a casa, ela era nossa. Hoje não, né? Hoje a casa digamos assim, só minha, que sou ser humano. Só sua, que você é um ser humano, né? O planeta Terra é do Homo sapiens, o planeta Terra é do ser humano. Há pouco tempo a gente tem entendido que a casa não é só nossa, mas por enquanto a casa ainda é só nossa, entende? Enfim, eu sou Melissa, sou escritora, contadora de histórias, uma mensageira, talvez que eu vejo de um tempo para cá, que atravessou o tempo tentando passar uma mensagem infrutíferamente, mas eu creio que dessa vez eu vou conseguir. Eu acho que essa não é a primeira vez que eu tento passar mensagens. Eu tenho dupla condição, sou autista e superdotada. Mas aqui eu vou estar falando sobre o autismo, mas sempre entendendo que dentro de mim há duas forças. A força autista e a superdotada. E a força autista, ela é mais frágil. Ela é primitiva, ela é extremamente sensível, e a força superdotada é ela que me traz até aqui, até vocês. Estranhos. Vocês são os estranhos para mim. Eu sempre estou falando isso, eles são estranhos, isso com os meus diários, com as minhas anotações, com as minhas crises de autismo, que ninguém vê, né, porque eu sou nível 1. Então eu tenho noção do social. Os autistas nível 2 e 3, eles não têm consciência de que eles têm que fingir, eu tenho, né? Então eu guardo as minhas crises para mim. Mas é sempre que vocês são os estranhos, os neurotípicos são os estranhos. Hoje é 29 de outubro de 2025, uma quarta-feira nublada, com neblina, muita neblina, olhando assim para lá, para os prédios, tá branquinho, sabe? Eu sou cristã, uma pensadora. Eu já publiquei dois vídeos com os meus áudios falando sobre tudo que eu acredito. E eu tô contente, eu não sabia como que eu ia me sentir quando eu publicasse. Eu fiquei feliz de ter conseguido, para mim é um sucesso isso, né? Eu quero escrever sobre tudo isso, mas por eu ter lançado o vídeo assim, com meus áudios, falando tudo que eu descobri, isso para mim é uma grande prova de que a mensagem é mais importante do que eu. E isso eu já fico muito feliz do meu desprendimento. É muito importante no processo de aprendizado o desprendimento. E eu só
me tornei uma escritora, consegui escrever os livros que eram meu grande sonho, porque eu só escrevia poesias. A partir do momento que eu soltei, esse soltei é uma expectativa, alguma coisa. Deus tem me mostrado, eu sou cristã, né? Então Deus está sempre falando comigo, isso desde criança, né? Só que eu só tive mais noção sobre isso há alguns anos atrás, há pouco tempo atrás. Então é tudo sobre desprender, soltar. Quando eu soltei, comecei a escrever sem uma expectativa assim rígida, que é o que muitas vezes traz a palavra, uma rigidez, e Deus me falou isso, a palavra é mórbida, ela traz morte, é um túmulo. Ali se encerra tudo, e aí não há mais nada. Há muita coisa, né? E eu sempre trago para vocês, já que ele está mostrando de novo, e vou trazer inúmeras vezes, a mulher para ser apedrejada. Ela está ali na frente, Jesus vai, fica ao lado dela, eles têm uma palavra, que ele já tem um túmulo para ela. E aí ele se agacha, começa a desenhar no chão. E ele tem algo fora da palavra, que é vida, que é o amor. E é isso, quando eu nasci, eu cresci, eu fui me enchendo de palavras, de túmulos. E eu não sabia que estavam todos maculados, que é da linha que eu falei para vocês, uma fonte, que é outra fonte e as vidas. A vida é referência bibliográfica. E aí, quando eu fiz o meu TCC e lidei com aquele monte, cadê as fontes, eu preciso de fonte. E eu comecei a pensar em fonte de água mesmo, que alimenta a vida. E comecei a pensar por que no meio das pessoas onde eu estudava, a maioria era abortista. E comecei a pensar nas fontes, nessa palavra fonte, eu gosto da origem da palavra. Porque quando você vai para a origem, ela não fica no túmulo. É como se um morto levantasse do túmulo e começasse a buscar de onde ele veio e conhecer suas origens e tudo. Entendeu? E aí eu queria dizer, fonte é água. E o morto levantou e falou que era meu TCC, né? Morto. Começou a levantar e procurar as águas. Procurou e achou. E aí eu me vi com a minha filha em uma árvore, pendurada de cabeça para baixo, porque nós éramos frutos. Eu e ela. Nós duas. E aí eu pensei, pronto, eu não preciso de mais nada, nós somos fontes. Olha aqui, eu sou a fonte do livro, da vida. A minha filha também. Aqui eu tenho muita história no meu corpo físico e no dela também. Memórias. Eu estou criando memórias nesse corpo. Eu tenho memórias de traumas, eu tenho memórias de alegrias. Tenho muitas memórias e ela também tem as memórias dela. E você também as suas. E aí tá. Ó, como é que eu chego na culpa ancestral? Eu estava aqui na varanda de casa e me lembrei de um dia, isso tudo sobre autismo, tá? Que eu acho que era na pandemia. Eu comecei, né, a fazer vários desenhos que eu pensei assim, eu sinceramente, em algum momento da minha vida, o desenho aflorou para mim, eu ia desenvolver isso.
Mas diante de uma situação traumática, e as situações traumáticas elas travam a gente, aquilo lá parece que veio alguém com um facão assim, pá, cortou. Porque eu tive uma situação traumática na escola. Eu fui premiada com o desenho, né? E depois, quando a professora elogiou, eu fui debochada ali naquele momento. E aí aquilo lá me travou para sempre. Daí eu falei, não quero mais desenho, porque toda vez que eu for desenhar, alguém vai me fazer passar vergonha, entendeu? E aí morreu. Tá bom, Deus me encaminhou para outras coisas que não fosse a arte imagética, que era escrita, né? E assim, quando Deus deixa que algo acabe, talvez não era aquilo mesmo, né? Enfim, poderia até contribuir, mas a imagem, ela não deixou de ser criada em mim, mas na parte de dentro, né? E depois eu vou entender isso, que os livros, eles são criados através de visões. E muitas vezes eu não sei por que eu estou escrevendo isso, aquilo, eu vou tendo um sonho, eu vou tendo uma visão, uma conversa com Deus, e todas as coisas elas vão se comunicando. Como se fosse um grande mundo. E aí nesse dia eu estava fazendo esses desenhos e eu sabia que eu não desenhava bem. Mas eu pensei, só tá eu aqui também, né? E outra, eu vou liberar essa minha vergonha, né? Assim como estou liberando aqui os áudios para vocês sobre aquilo que eu penso que é extremamente estranho sobre o autismo, eu liberei a minha vergonha, né? E, enfim. Pombinha. Sabe que eu tenho percebido? Que ela tá perdendo medo de mim, que é muito estranho. Ela não vinha aqui no quintal quando eu tava. Interessante. Já é a segunda vez que ela faz isso. Ela só descia quando eu estava dentro da casa. Agora ela já desce. Quando eu estou aqui na varanda. Um pouco para lá, mas ela desce. Eu estou se aproximando. E aí, eu fiz um desenho. Aí, quando eu desenhei e criei, era uma personagem, assim, bem parecida comigo. Ela estava com os braços abertos, o cabelo encaracolado, mas bem comprido. Ela parecia um pouco mais alta que eu. Porque ela estendia os braços e os braços dela chegavam nos galhos. Isso, nossa, devia ser alta mesmo. E, enfim, é desenho, né? E aí, ela, não sei se ela estava fazendo força, tinha um poder em volta dela, alguma coisa, ela estava com... acho que eu tenho o desenho ainda, vou procurar depois. Estava com a cabeça meio baixa, assim. Eu não lembro se eu coloquei umas flores, tipo uma coroa de flores na cabeça dela. E ela estava tipo numa floresta. Muito linda ela, muito lindo o lugar. E aí eu dei um nome para ela. O livro ainda está sendo criado. Eu já criei ela, os pais dela, o marido dela. Mas eu posso dizer o nome para vocês, né? Mesmo que eu acho que os neurotípicos não são pessoas confiáveis. Eu pensei sobre isso, né? Em lançar o que eu penso, sendo que eu acho que os estranhos não são confiáveis, né? Não confio nos estranhos, Para mim sempre foi, não confio nos neurotípicos, né? Eles não são confiáveis.
Ela se chama Senhorita X. É ela. Aí quando eu a vi, eu pensei, uau, sou eu, a Senhorita X. E sim, o X é porque ela é mulher. Ela é a senhorita mulher, ela é a Senhorita X. Ela... Aí, do que eu tô aqui no jardim da minha casa, eu lembro desse desenho. E eu lembro que eu fui aos trancos e barrancos, eu fui vindo da minha vida até os 44 anos. Com essa mensagem subliminar, que é uma mensagem assim que parece que sem som. Às vezes você sente que você vem para cá com algumas mensagens que parece que o mundo, os acontecimentos vão ficar gesticulando para você. Ei, você aí, você não é, você é vegetariana, sabia? E você, tá falando comigo? É, você. E aí os acontecimentos e as coisas ao redor, tudo que você lê e assiste, fica, você é vegana, sabia? Não, eu não sou não. Não, eu como carne. Eu não sou não. Sabia? Você é isso, você é aquilo. E você aí? Você é escritora. Eu não sou não. É sim. Sabe, muita coisa assim começa a gesticular para você, E em algum momento você parece que vai tirando as cascas e vai descobrindo quem você é. Meu Deus, os sinais, era isso. Porque quando eu falo do autismo, é sobre uma caminhada em que nós fomos colocando roupagens para ficarmos cegos. Esquecimento. Não sei se você já teve essa impressão de que você esqueceu alguma coisa e você precisa lembrar. Nossa, quero lembrar. Eu quero, lembrar da minha origem, quero lembrar de quem eu sou. O ser humano, ele tem isso. Para onde vou, quem eu sou, só ele tem isso. Ninguém mais, porque os outros não esqueceram, eles não comeram do fruto. Quando Eva conversa com a serpente, aí está a minha culpa ancestral. Eu reconheci. Eu sou a Senhorita X. Há uma história, uma bibliografia dentro de mim, ancestral, que vem até aqui, está tudo dentro de mim, o livro da vida. Esse é o livro da vida. Tudo, amor e ódio, amor e ódio. Adão bateu muito em Eva depois. A estuprou, fez com que ela criasse muitas vezes os filhos praticamente sozinha. Foi para a guerra, voltou com cheiro de sangue, de morte. E ela teve que chamá-lo de herói. Atraiu dentro da sua própria casa, trazendo mulheres. E eles começaram a fazer uma matança em volta. Mataram aqueles animais, torturaram. Disseram para as pessoas que eles não sentiam dor. Prenderam eles, roubaram seus filhotes, roubaram o leite deles, traíram os próprios amigos. Tudo por ganância, tudo por ganância,
tudo por um espírito chamado vampira. Vampira. Traíram uns aos outros, escravizaram uns aos outros. Criaram teorias sobre esse tem alma, esse não tem. Uau! E aí eu sempre vi isso de fora, ela, não eu. Aí agora que eu tava aqui, eu senti uma culpa tão grande e ainda tô sentindo. E aí eu senti assim, porque eu sinto a mensagem dos animais para mim. E dos fetos também, dos irracionais. Eu senti todos eles agora como se eu estivesse vendo todos eles em volta de mim, dizendo, foi você, a culpa é sua, foi você. Que é a culpa ancestral. É por isso que você está lutando para nos defender hoje, porque você fez isso. Você fez isso lá no início. Você matou. Você derramou o sangue. Você provou da nossa carne. Sem cozinhar. Sem cozer, sem assar, sem nada, assim na boca, sabe? Escorrendo sangue assim na boca. Por isso que eu acredito que nós temos a memória de todos dentro de nós, todos. A gente só não tem acesso, está no subconsciente. O subconsciente ele não pode ser cortado, jamais, ele é importantíssimo. Ele passa mensagens que ele está dizendo para você, não vai nesse lugar, não faça isso, vai te fazer mal, você lembra? E é importante, ele te mostra, sabe? Ele ajuda a dar os sinais daquilo que você deve ou não deve fazer. Não ignore se você está sentindo mal com algo. Não ignore. Porque a partir do momento que eu tive uma outra visão, que eu estava aqui no jardim da minha casa, eu estava de frente para o pé de romã. E eu me vi em outro lugar, foi assim, muito rápido, piscou. Às vezes a visão é isso, ela pisca. Não sei se você já viu o filme em que aparece uma visão assim, ela pisca e aí ela some. Só que às vezes a visão você está dentro dela. Então você aparece em outro lugar, pisca e aí você volta. É como se abrisse um portal. Só que não tem portal, você já aparece lá, pisca e aí você volta e você sente assim. E eu me vi assim cega, né? E aí, como eu lembrei da senhorita X, eu lembrei que quando a serpente conversou com ela, ou digamos comigo, ela disse assim, os seus olhos vão se abrir. Então, se os olhos vão se abrir, quer dizer que eu estava cega antes. E aí foi o momento que eu percebi que essa cegueira é cegueira para o mal. Só que quando eu estava cega, eu enxergava eles da maneira correta. Eu só não enxergava eles da maneira incorreta como todos enxergam hoje. Um cavalo, um porco, uma vaca, um pato. Entendeu? E a vida foi me dando vários sinais. Quando eu era criança, minha mãe sempre contava uma história. Sabia? Ela dizia, quando eu era criança, sua avó mandou eu varrer a casa. Estou lá varrendo a casa.
Daí eu sei que eles vão fazer um almoço, não sei se vai ter uma festa, alguma coisa ali, na casa da minha avó. E daí tá lá o seu tio, correndo atrás do pato. Correu, pegou o pato, cortou a cabeça do pato. E pra quê? O pato saiu correndo com a cabeça pendurada. E ela sempre contava essa história e ria, falava, nossa, cresci com essa história. E eu não sabia que eu ia conhecer a causa do foie gras, né? A luta é para que eles tivessem o mínimo de dignidade, para que vivessem, né, da maneira como Deus criou para que eles vivessem. Então eu identifico o meu autismo com a primitividade. Então, há um ser primitivo dentro de mim que não gosta de barulho, que prefere o som dos passarinhos, que se identifica com as outras espécies, que sente que o neurotípico é estranho porque reconhece que é um cérebro diferente e que todo comportamento social é estranho para ele. Então, comportamento social para o meu primitivo você está fingindo e não sendo educado muitas vezes. Enfim, eu não sei divisar bem, eu sei que esse comportamento social é estranho. E muitas vezes sim, parece fingimento, parece, sabe um doce que faz mal? Parece isso. Então eu tenho a fruta, por exemplo, tem a laranja e tem sei lá, alguém fez um doce lá igualzinho a laranja. Esse é o social, faz mal. Você se sente até mais atraído pela laranja que é falsa, mas faz um mal danado. Eu prefiro a laranja. Então, por exemplo, as outras espécies, elas são autistas. Aí eu já pensei qual nível? Talvez nível 0. É isso que eu pensei, nível 0. Nível 0, inicial. Então, elas têm processos sociais entre eles, mas é com o intuito natural. E não o intuito de fingir e esconder algo, como Adão e Eva que pecam e se escondem. E eles têm pequenas mentiras entre eles, mas é muito raso de se dizer que é mentira, entendeu? Muito raso, porque é busca por alimentos. Então essa culpa ancestral, que eu não sabia que existia dentro de mim, né, do momento da queda e da morte de um ser ali em que Eva pega, ela põe na boca, ela morde aquela carne, o animal ele grita, ele faz, entendeu? É a primeira morte e não de Abel, é do animal, que a morte de animal ela não é contada, vocês sabem, não se conta. O que se conta? A morte de pessoas, né? Então não é a primeira morte, não é de Abel, é de algum animal ali. Então para mim o sangue é derramado. E aí os olhos dela se abrem e ela oferece aquele animal que talvez nem estava morto ainda, estava agonizando e olhando para ela tipo, nossa, quanto tempo a gente está convivendo aqui, eu não conhecia essa. A gente confiava nela, Deus. Nesse momento, esse animal, que de repente pode ser um cervo, porque é o que eu estou vendo, ele olha para o céu e fala, Deus, por que me abandonaste? Olha o que ela está fazendo com a gente. Vem aqui, ela é igual àquele que te traiu lá no céu. Ela nos traiu, olha o que ela fez aqui. Ele nunca tinha visto o sangue, ninguém tinha visto ali sangue, e nem imagina o próprio sangue escorrendo, aquele animalzinho. Ele não falava, né? Ele só... Aí o primeiro SOS subiu, eu tenho falado para vocês do SOS, né?
Olha, Deus está me mostrando o primeiro SOS que subiu. Que lindo! Na verdade, eu já tenho um livro que estou desenvolvendo isso, mas o áudio tem me ajudado muito, principalmente da questão do momento ali em que as revelações acontecem. E esse é o momento de revelação. Então, assim, o animalzinho, ele sobe um SOS. E aí ele comunica a traição ali no jardim. Eva traidora. Que essa senhorita X, que ela arrependida com a culpa ancestral, ela começa a fazer um movimento de a culpa é minha. Por isso eu preciso resolver isso. Se eles estão sofrendo hoje lá presos na fazendas, né? Matadouros, foie gras, a culpa é toda minha. Então, e eu vou falar muito sobre as outras espécies. E eu ia dizer, né? Vou dizer, se você não gosta, bom, então saia do canal, porque eu sempre vou falar sobre eles. Aí subiu o primeiro SOS. Aí vem Adão caminhando até ela. E ele ainda vem todo... Ela olha para ele e pensa, esse é meu marido? Não pode ser. Eu queria um homem super inteligente. Não, ele não, porque ela já está com a mente modificada. Quando você tem a mente modificada, você acha o outro tolo, o outro bobo, porque o outro é muito puro. Né? Ela já começa o primeiro patamar da mudança, até chegar à neurotipicidade, né? E aí quando... É como se uma cola tivesse entrado na cabeça dela, você entende? Ela não tinha ideias do que fazer com o corpo do outro. O corpo do outro era só o corpo do outro. Ela não tinha vontade de matar, de comer carne. Ela não tinha... Tem um filme que é bem interessante, de uma família brasileira que nunca comeu carne. Eles não pensam em carne, nunca comeram. É assim. É um filme brasileiro muito legal, acho que é A Marvada da Carne. A Marvada. Deixa eu sentar um pouco. Aí ele vem e olha para aquela situação ali, a serpente, ela, e olha para aquele animal assim, pingando sangue, com aquela cara de dor, e ele fica desesperado. Ele fica desesperado. Ele não sabe se ele chama Deus para dizer, olha o que ela fez. Leva sua mulher daqui. Ou se ele ajuda ela no crime e esconde o crime. É assim muitas vezes que as coisas acontecem em crimes familiares, que é horrível. Uma pessoa faz, a outra vem para ajudar a esconder. Muitas coisas, né? Só que hoje a gente tem como saber. Imagina quantos crimes foram cometidos lá, estou falando da ancestralidade que está dentro de nós e que ninguém nunca soube. Então muitas coisas aconteciam. Eu falei para vocês, né, que muitas invenções, muitas coisas foram roubadas. Isso que mais acontecia. Então, ele vem e aí ele decide entrar na dela, né? Entrar naquilo que ela estava oferecendo. Por mais que ele ficou assim horrorizado, ela deve ter explicado para ele. E a serpente também.
Olha para mim, Adão, olha aqui. Adão, olha para mim, olha como que eu tô. E aí eu olhava para ela e achava ela diferente dele e dos outros. E pensava, nossa, ela tá diferente dessa minha mulher mesmo. Porque talvez alguma mudança aconteceu ali, talvez abriu a boca dela, começou a falar, né? Talvez ela não falasse antes. E ela tinha um aspecto de poder ali, de inteligência, de liderança, que ele não tinha, ele era como uma criança, né? O que Jesus falou, quem vai entrar no céu? Aqueles que forem como crianças. E aí ele sentiu nela uma força, que era a força do diabo, a força da serpente, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela tinha isso dentro dela já. Não, Adão, você... eu sou uma mulher forte agora, você vai ser um homem fraco? Não, você vai comer isso aqui. Não vou ter coragem. Por que a morte do animalzinho representa o fruto do conhecimento do bem e do mal? Porque assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representa a queda de Lúcifer. A queda do anjo mais bonito e mais poderoso, que ficava ao lado de Deus. Ele trabalhava para Deus. Adão e Eva estavam ao lado de Deus e eles eram mais importantes no jardim do Éden. Olha, não se enganem. Não se enganem que, pela pessoa estar na posição de liderança e caminhar, entendeu? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, há uma equivalência. Judas também estava ao lado de Deus e era o traidor. Qual é a traição? A crueldade. A crueldade. Esse nome Deus me deu há muito tempo. Esse é o pecado original, é a crueldade. E ela está acessada ao conhecimento, à ciência de todas as coisas. Vocês querem ser deuses. Então, a árvore do bem e do mal, ela só passa a existir com a queda de Lúcifer. Porque para mim essa árvore podia até existir antes, mas era só a árvore do bem e não a árvore do bem e do mal. Para mim, quando Lúcifer cai, a árvore ela acopla o mal junto dela, do lado direito. É o que eu vejo. Então, do lado esquerdo nós temos o bem e do lado direito nós temos o mal. Por que Deus ia colocar uma árvore dessa no meio do jardim? Deus não tenta ninguém, mas Ele não é como nós que esconde as coisas. Se tem algo que acontece na casa de Deus, Ele não esconde, Ele expõe. Então, o que Ele faz? Ele coloca, Ele diz, nós temos essa árvore, nós não podemos esconder. Isso aconteceu lá na minha casa. Lá na minha casa, no céu. Imagina o que pode acontecer aqui. Então ele fala, se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer, porque eu posso ter contato com o mal. Não que Deus é mau, ele pode ter contato com o mal, mas ele não se macula, ele é diferente da gente. Quer ver? O homem fala assim, eu vou conversar com uma prostituta. Daqui a pouco ele já é cliente dela. Deus não é a mesma coisa, né? Eu vou conversar com uma pessoa que é viciada em drogas. De repente você também já está viciado. Mas Deus... Deus, ele pode ter contato com o mal, mas ele não se torna mal, entendeu? Essa questão.
Deus pode, e Ele tem todo o poder do mundo, mas Ele não se torna mal. A gente não, qualquer dinheirinho que a gente ganha, qualquer poder que a gente ganha, a gente já se torna mal, cruel. Você já acha que é melhor que os outros, entendeu? Deus Ele não se macula com poder. Por isso que Ele disse, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer, porque vocês não têm capacidade de gerenciar isso. Vocês não foram feitos para o conhecimento. Vocês vão se tornar maus e não tem jeito. E é isso que a história mostra. Olha a culpa ancestral. Olha o tanto de coisa e vocês... Imagina o quanto de coisa que a gente ainda vai fazer de crueldade daqui para frente. Quantas leis horríveis vão ser aprovadas. Principalmente com os mais fracos, os fetos. Então a culpa ela continua, ela ainda está sendo gerada. Essa bola que eu vi que alguém chutou lá atrás e ela não vai parar. Só se Deus parar essa bola. Então, essa árvore, quando ela pega do fruto e ela come, ela toma para si o poder de ser boa e má ao mesmo tempo. Eva, ou vamos colocar essa senhorita X, que a senhorita X é tipo uma Eva arrependida. Estou arrependida. Ela e a sua família. Estamos extremamente arrependidos de tudo. E nós queremos, meu Deus, nós queremos falar para as pessoas que elas devem se arrepender também. E aí, quando ela come isso, ela descobre que ela pode ser boa ou má. E por isso ela mata o primeiro que morre ali. E esse poder que a sociabilidade, que a inteligência dá, o cérebro muito inteligente, né, que faz planos, tem. Eu sei que o autista, ele é dado como, por exemplo, uma pessoa que não consegue cuidar de si mesmo. Eu estava pensando sobre isso ontem. Não consegue cuidar de si mesmo. Será verdade? Eu não acredito nisso. Ele consegue, sim. O que ele não consegue é lidar com o cuidado que vem da artificialidade. Então, se ele é um ser primitivo, por exemplo, toalha. E tenho agonia de toalha. Eu não tenho, mas tem muitos autistas que têm. A toalha não é um implemento artificial? O barulho de som, de caixa de som. Muita gente em volta. Não é algo que é fruto da sociedade, da artificialidade, então ele não lida com nada artificial. Não é que ele não sabe cuidar de si mesmo. Ele não sabe cuidar da maneira de um indivíduo de hoje, contemporâneo, dentro de sociedade. Ele sabe tudo que é primitivo. Assim eu entendo. Então ele não gosta de barulho. Ele não come qualquer coisa porque a gente não comia qualquer coisa. A gente não vivia com um monte de pessoas junto no mesmo ambiente. Não era assim. Por isso que ele sente agonia. Ele é como um animal que se sente acuado por qualquer coisa. Ele não sabe fingir. Ele não vai falar algo para te agradar, fazer um elogio para te agradar. Ele também não vai deixar... Ele pode falar alguma coisa, sei lá, soltei um pum.
que geralmente a gente não fala. Ai, meu Deus, o passarinho azul, ele veio bem pertinho de mim. Oh, meu lindo, você veio me visitar. Foi embora. Ele deu uma entrada aqui, voando, que eu achei que ele fosse vir até o meu rosto, assim, sabe? Ai, que lindo. Ai, eu fico tão feliz com a presença deles. 8h34 da manhã. Então, eu acho que não é que os autistas não sabem se cuidar. Eu acho que eles não sabem as noções de etiqueta e os autocuidados que foram criados dentro da sociedade. E isso eles provavelmente não sabem. E se eles não sabem falar, é porque eles são como as outras espécies, que têm o entendimento dentro de si e não sabem expressar. A expressão é pelos olhos, não tem fala. As outras espécies não têm fala. E os autistas com níveis, mais antigos, que eu entendo que o 3 e o 2 e o 1 é tipo mais antigo, que vem de um lugar, mais antigo no tempo, é um furo no tempo. Então, eu acredito num criacionismo que evoluiu, Eu acredito que Deus estava triste e frustrado com Lúcifer, porque ele era muito bonito, e muito poderoso, e muito inteligente, e ele foi traído. Então, ele falou, vou criar algo novo com seres puros. Não quero que eles falem, não quero que eles tenham poder nem beleza. A beleza deles vai ser a fofura. Eles vão ser peludinhos, sabe? Puros. E Eva era assim. Só que naquele momento que ela comeu o fruto, ela tomou para si o mal da queda de Lúcifer. Os olhos dela se abriram. E ela começou a ver aquele... É tipo um veadinho, É um cervo. De uma outra forma, da forma como vocês enxergam os animais, ela passou a ver. Os olhos dela se abriram, os de vocês também estão abertos. Acontece que vocês precisam fechar os olhos de vocês. Eu sei que é difícil, mas é necessário tentar. É a vontade de Deus. Não são os puros que têm que abrir os olhos, são os não puros que têm que fechar os olhos. É o contrário. Deus não está preocupado com as deficiências. Deus está preocupado com aqueles que receberam o poder e estão fazendo mau uso deles. Então ela matou aquele animal, porque ela gerenciou o bem e o mal. Olha como que ela fez. Como que você faz com o seu cachorro? Dá uma agachadinha, faz assim com a mãozinha, ó. Vem aqui, vem. Ah, que bonitinho, hein? Vem aqui, vem. Aí ela pegou no pescoço dele, apertou com força, olhou para ele assim, ele olhou no olho dela assim, arregalou os olhos, meu Deus, quem que é essa? Eu não conhecia ela. Mas agora você vai me conhecer, porque eu sou diferente agora. Aí apertou o pescoço dele e cravou os dentes. E aí ele foi sangrando e todos em volta, o reino animal, veio os passarinhos, tudo, e falaram, alguma coisa muito ruim está acontecendo aqui. Meu Deus, essa é ela? E aí, ao lado dela, a serpente, feliz e contente. Eu consegui. Eu estraguei. Tentei estragar o céu, não consegui, mas aqui eu vou. Aqui vai ser o meu lugar. Aqui eu vou reinar.
e ela vai me obedecer. E porque eu vou dar poder, né? Porque é isso que é assim a história inteira, né? Eu entendi um espírito que chama vampira que dá poder para as pessoas. Dá poder para que elas façam coisas ruins, que vem dessa árvore, é a parte do mal. Só que assim, para que as pessoas façam mal, elas precisam mesclar o bem com o mal. E não é isso, é esse agachar, ó. Agachou, colocou a mão para frente, vem aqui, vem. Ah, que bonitinho, vem aqui. E aí quando vem, confia, pega no pescoço e, né? Aí faz o mal. Então esse fruto é o bem e o mal junto. Você primeiro mostra o lado bom e depois a surpresa do mal que está dentro, entendeu? É assim. E aí foi assim ao longo de toda a história, entendeu? Tanto que o ser humano ele começou a treinar os animais para serem traidores da sua própria espécie. Tem uma ovelha que ela trai a sua própria espécie. Ela leva todas as ovelhinhas até o matadouro. E depois ela volta. E eles confiam nela. E, enfim, é isso que eu queria mostrar para vocês do autismo hoje. Nossa, alguém tá ouvindo uma música tão bonita. É do Titanic. Ah, meu Deus. Não sei se tem alguma coisa a mais para acrescentar para vocês. Eu vou dizer que eu amo muito os animais. Amo muito, eu comecei com os cachorros, mas o cachorro foi só a porta. Durante toda a minha vida eu não tive acesso a cachorros, a gente sempre quis em casa, meus pais não queriam, porque achavam que sujava isso. E aí, quando eu tive os cachorros, eu já era vegetariana. Só que através da observação do comportamento deles, eu fui me observando. E fui me questionando o que era dignidade, o que era isso, o que era dignidade. Muitas coisas ainda estão sendo construídas em mim, mas como a palavra ela tem muito um poder taxativo dessa linha que ela vai costurando e vai indo, essas fontes, né? E é difícil para mim às vezes falar coisas com medo, né? Mas eu preciso sair do túmulo e preciso, sabe, voltar a ser vida. Preciso procurar novas respostas. Quando eu observava meu cachorro deitado embaixo do sol se lambendo, eu achava ele digno, sabe? Eu achava ele extremamente digno. E por quê? Porque ele estava cumprindo o papel biológico dele. O papel biológico e porque ele não estava fazendo mal para ninguém. Muitas vezes era exatamente o oposto que eu pensava. Por que o ser humano ele não fica deitado debaixo do sol se lambendo? Ele faz um monte de coisa, ele corre para lá e para cá e ele faz tanto mal. Ele fez tanto mal uns para os outros e para as outras espécies. Ele não ficou parado um momento, porque parece que é isso, que ser lento e ficar parado, esse é o grande mal, né? Ah, vagabundo, tolo, uma pessoa sem sucesso, ou, sei lá, uma pessoa sem ideias. Até sem ideias, eu pensei sobre isso. Será que a maldade é não ter ideias? E aí eu olhava pro meu cachorro e agora eu tô olhando para ele como se ele estivesse ali no quintal. Ali no fundo, às vezes ele... Mas peraí, ele não tinha ideias, eu não tinha raciocínio. E ainda ele era digno. Então não é isso.
E aí eu volto para o ser primitivo. Que nós não falávamos, nós não sabíamos autocuidado. Esse autocuidado que a gente tem hoje de cortar as unhas, de cortar o cabelo, de passar uma toalha no corpo, não. Outro dia, observando, algum tempo atrás, né? A minha filha disse assim: mamãe, eu não quero toalha, eu quero me secar ao vento. E eu, filha, porque a gente fica... Mas não era assim que a gente se secava? Ao vento? Minha filha é autista, nível 1, né? Não sei se tem superdotação, mas vamos ficar observando. E outro dia, a minha filha disse que o avião copiou o anjo e não o passarinho. E aí eu penso o seguinte, lá no Éden, nós cumprimos um papel biológico. Mas eu acho que não era só biológico, era um extra biológico, tipo um supernatural, um instinto supernatural. É isso que Deus me mostrou. Não, instinto supernatural, instinto sobrenatural. Então a gente não morria, a gente não envelhecia, mas nós éramos extremamente puros. Nós não tínhamos ideias, nós só obedecíamos, ele ia lá para nos ver. Para falar a verdade, nós éramos como animais de estimação de Deus. Isso, nós éramos isso. É um pouco difícil de entender isso, mas é verdade, nós éramos animais de estimação de Deus. Ele queria seres puros. Sabe, você não tem o seu cachorrinho na sua casa? E quando ele te morde? E se ele começasse a ter ideias? Então, Deus não gostou que a gente tivesse ideias. E não é questão da gente ter a nossa própria liberdade, porque nós não éramos domesticados, Deus não vinha nos bater, nos ferir. Nós éramos livres, todos livres. E a casa era nossa, lembra que eu disse? O Éden, junto com os outros. E Adão, olha só, ele era o cuidador. Foi essa palavra que Deus me deu. Ele era o cuidador. Aquele que cuida, ele não abusa. Ele não usa. Ele cuida. Ele era o cuidador das outras espécies. Cuidador, só cuida. Não mata, não come, não, só cuida. Só gerencia. Então tínhamos ali um papel biológico, extra-biológico, por causa que a gente não tinha o lado ruim. A gente era sempre bonitinho, não era lindo como Lúcifer, porque Deus não queria um outro Luciferzinho. Só que quando o diabo veio e fez com que a gente comesse o fruto do bem e do mal, ele implantou em nós a queda do céu. A queda que ele fez, ele implantou em nós, na nossa cabeça, nosso cérebro. E foi colocando coisas, ideias. Muitas ideias. E as pessoas ainda estão tendo ideias que vão complicar o futuro. Principalmente contra o biológico, contra a dignidade. A dignidade está onde? Na carne, biológico. Sim, o corpo é templo do Espírito Santo. A dignidade está aí. Na natureza, no natural. Não na artificialidade. Entendeu? Se você tiver um único dinheiro, ó, só tenho esse dinheiro. Ó. Quer ver? Vou dar um exemplo. Você tem R$1.000. Você pode aplicar isso numa vida, que pode ser um cachorro de rua. Ou você pode aplicar isso numa coisa. Você quer comprar um negócio para pôr no seu carro. Você vai e gasta os R$1.000 que você tem na vida. Não para pôr um negócio no seu carro.
Entendeu? Porque é isso que Deus gosta. Deus está se importando com a vida. A carne é templo do Espírito Santo. Não só a nossa, das outras espécies também. Os passarinhos não foram feitos para viver em gaiolas, não pode. Nenhum deles também. Mas a gente tem um conhecimento científico. As outras espécies têm o instinto. E eu acho que o autista, por exemplo, ele tem um instinto mais forte, né? Quando você prende a fala, você não fala. Outros aspectos sensoriais ficam mais fortes, entendeu? Tem um filme que é no super-herói, ele fica cego, e quando ele fica cego, parece que a audição dele fica sobrenatural. Então, tipo, mais ou menos assim, quando você prende um negócio, parece que outra coisa ganha mais poder, entendeu? Por isso que os autistas são mais sensíveis. E nós éramos, o autismo ele vem desse Éden, nós éramos hipersensíveis. A gente não podia ver sangue, porque não tinha sangue, não tinha ninguém morrendo. Ninguém matava ninguém, não, os porcos não eram mortos. As vacas, sabe? Você pode sentir muito mal de ver a separação da vaca com o bezerro. E ver o quanto a vaca sofre ali confinada para dar o leite. E pode passar muito mal ao ver o processo do parto. Se você puder fazer uma expedição um dia, vai para a França. Não vai visitar os museus, a torre, não. Você não vai. Você vai para passar uma temporada junto com os patos. Você vai ficar ali o dia inteiro. E você coloca: essa é a minha viagem de férias. Eu quero passar junto com eles. Esse é o meu sonho. Eu quero estar ali do lado deles dizendo: eu estou aqui com você. Eu sei o quanto você está sofrendo, mas eu estou aqui e um dia isso vai terminar. Vocês tenham fé. Porque nós vamos resolver essa questão. Não vai ficar assim. Isso vai ser resolvido. O meu sonho é visitar o interior, um lugar que tem cachoeiras, sei lá, algum lugar do campo. Não. Vai passar as suas férias numa fazenda, ali, um lugar onde as vacas ficam confinadas. Você vai ficar o dia inteiro do lado das vacas, falando: eu tô aqui com vocês, eu sei, um dia isso vai terminar. E vai sentir a dor delas. E depois você passa um pouco no matadouro também, para ficar ali, ó, vendo aquilo acontecer e dizer para aqueles bois: um dia isso vai terminar. E se possível, também passe uns dias dentro daquela máquina criada pelo ser humano, em que o boi é colocado bem novinho no novilho e fica ali o dia inteiro, a vida toda, né, para que a carne dele fique macia. Como chama aquilo? Vitela, né? Se possível, passe uns dias lá dentro, confinado naquele lugar também, para você ver como você se sente. Você vai sentir no hotel 5 estrelas, tenho certeza. Então, assim, a gente precisa vivenciar a dor do outro, para a gente saber se realmente é isso que a gente gosta. Entendeu? Aí, por exemplo, né? Por que eu sou contra o aborto? Porque a minha visão é de dentro da barriga. Se você é a favor do aborto, eu peço, por favor, que você se imagine dentro
da sua mãe e a sua mãe tentando te matar o tempo inteiro. Sua mãe, seu pai, seus avós, os médicos, os enfermeiros, todo dizendo, você escutando, todo mundo dizendo, vamos matá-lo, vamos matá-lo, vamos matá-lo. Nossa, que empecilho, né? E ouvindo as piores coisas. Não, vamos criar uma lei para acabar com essa pessoa. Entendeu? Então, eu quero que você se imagine ali, num lugar, sofrendo aquilo. Eu não sei se você sofreu violência da sua mãe quando você era pequena. Sua mãe te bateu muito, seu pai? Mas eu tenho certeza que eles não te mataram, né? Você está aí vivo. É difícil. Eu preciso falar essas coisas. A vida é o lugar mais sensível que a gente pode ter. Não é o bolso, não é o dinheiro, é a vida. Todos que perderam a vida sabem disso de forma violenta, sabe? Todos que perderam a vida de forma violenta sabem disso. Quando você perde a vida dessa forma, a única coisa que você pensa é: eu só queria a minha vida de volta. Olha o que fizeram comigo. Eu estou dizendo isso para vocês, como? Como que alguém sabe? Porque eu já tive alguns sonhos. Que eu estava com... Mais especificamente, eu lembro uma vida passada minha. É difícil de negar, sabe? E negar, sabe, a existência dessa vida. E a única coisa, quando a minha vida foi ceifada ali, a única coisa que eu pensava eu só queria a minha vida de volta. Que eu tenho certeza que eu seria feliz. Eu tenho certeza que eu faria, que eu seria feliz, mas eu queria ter uma vida simples, mas eu queria ser feliz. Eu tenho certeza que eu ia encontrar alguém que me amasse. E esses fetos, se vocês não amam eles vão encontrar. É assim que eu sentia. Porque nessa vida passada que eu tive, eu estava numa família que eles não me amavam. Então eles decidiram me matar. Entendeu? E eu, no meu coração, sentia: por que vocês não me falaram? Não amo você. Tá bom, outra pessoa vai me amar. Eu tenho certeza que eu era tão bonitinha. Eu era tão, sabe, uma pessoa tão boa. Por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês tiraram a minha vida? Por que vocês ceifaram a minha vida? Vocês não podiam, vocês não tinham esse direito. Eu ia encontrar outra família. Eu ia encontrar aqueles que me amassem. Eu tenho certeza disso. E, enfim, eu acho que o desapego à prole, por isso que eu estou colocando aqui junto com o autismo sempre, ele vem da dignidade, que vem do biológico, que vem da vida. A vida é o lugar mais sensível. É aí que o diabo ataca. E muitas vezes ele dá coisas para substituir. Ele dá conhecimento para atacar a vida. Ele dá dinheiro para atacar a vida. Tudo que ele dá é para atacar a vida. É a vampira. Suga o quê? Vida. Come vida, sacrifícios. Né, que eles faziam? Derrama sangue, mata os inocentes, até crianças, mulheres virgens. É a vampira. Nossa, agora eu tô vendo ela. Meu Deus. É ela.
A primeira vez que eu tive contato com esse espírito, eu acho que foi 2018. Ou foi 2017? Entre 2017 e 2018 foi um período assim, ó, que o diabo tava ali, que ele falou, agora eu vou acabar com você. É agora. Porque ele veio com força. Sabe boliche? Ele pegou a bola, pá, vou destruir a sua família inteira. Aí morreu meu pai, minha mãe ficou doente. Todos, aquela briga, aquela coisa. Eu não sabia que era autista, comecei a ter várias crises, sabe? Agir de uma forma estranha. Nossa, hoje eu compreendo tudo, fobias, coisas que eu estava sentindo, sabe? A pressão das pessoas. E não sabia porque que as pessoas muitas vezes não vinham falar diretamente para mim, elas falavam nas costas. E, nossa, eu sofri muito. Eu só tô aqui viva porque eu tenho um chamado, uma missão, que é com os fetos, que é com esses animais. Eu tenho obrigação de fazer isso, de escrever e falar sobre eles. Eu preciso. E de dizer que a solução do mundo é o amor, não é o conhecimento. Então, em um dia de tarde, eu senti esse espírito que se aproximou de mim e cheirou meu braço. E cheirou assim, sabe? Sabe como você pega? Não sei se já foi, eu tô lembrando agora que eu fui pro mercado argentino. A gente foi uma vez passear na Argentina, Paraguai, Foz do Iguaçu. E aí tem aqueles salames pendurados. Um monte. Nossa, era um calor, mais de 40 graus. Eu quase passei mal. Abafado. E aqueles montes de salame pendurado. Era eu. E a vampira vem e ela cheira. E aí, né, as pessoas cheiram o salame. Cheiro. É pra comer, né? E ela cheirou o meu braço naquele dia. Ela sabia de toda a destruição da minha família, de mim, sabe? De que eu estava extremamente apavorada com tudo. Eu estava num relacionamento abusivo, sofrendo violência física, emocional, tudo. E eu não sabia que eu era autista, nem superdotada. Às vezes eu ia pro hospital ver minha mãe, e eu comecei a levar uns papéis para eu poder escrever as histórias ali, porque quando eu estava escrevendo as histórias, parece que eu entrava dentro e aí diminuía um pouco o meu desespero, né? Enfim, eu não sabia o que estava acontecendo. Nem comigo, nem com a minha mãe, com o meu irmão, com as outras pessoas, era o caos, sabe? Para mim era uma guerra aquilo, e era uma guerra espiritual. E aí, já tinha um tempo essa guerra. Em 2018, uma tarde, claro, assim como essa manhã, eu senti esse espírito. Ele se revelou para mim, cheirou meu braço e falou: eu amo o cheiro da sua vida. Nossa, eu amo o cheiro da sua... Nunca vou me esquecer dela cheirando meu braço, dizendo que amava e desejava a minha vida para ela. Mas ela olhava para mim, eu quero dizer para vocês, como você olha para uma vaca. Como é que você olha para uma vaca? Eu amo o cheiro da sua vida. Eu quero comer a sua carne. Entendeu? Assim que ela olhava, ela nossa. E era isso que ela queria.
E eu tô falando isso porque Deus está me mostrando agora. Eu escrevi sobre a vampira, né? A vampira, eu entendo que é um espírito real que vem acompanhando toda a humanidade. Eu achava que a vampira, ela só atacava os inocentes e as pessoas que estão tristes. Não. Ela ataca os fortes também. Ela tá lá e cá. Então, ela fez isso, né? Aí, pouco tempo depois, eu tive depressão muito forte, né? E eu tive a experiência que tá aí no canal Relato que eu vi o diabo. Eu estava deitada na minha cama e estava acordada e aí eu senti no meu pescoço a mão dele estava do lado da cama, um homem. E ele disse para mim que era ele mesmo, né? E aí ele tentou me matar e quando eu falei Yeshua, ele me soltou na hora, ele morre de medo de Jesus. Então, enfim, é tudo isso. É tudo isso. Então, assim, é estranho que a vampira, que ela trabalha para Lúcifer, ela ama as vidas, mas ela ama de uma forma diferente. Como eu falei para vocês, os salames pendurados, você cheira. Ela cheira as vidas, ela cheira. Sabe que uma visão que eu tive? Ela sai. Tem as mulheres que estão grávidas, elas não querem as crianças, né? Alguém disse para ela, não, aborta. Às vezes elas mesmas sentem, né? Enfim, pode ser por uma violência, algum estado emocional, mas enfim. Ela sai cheirando a barriga delas e diz assim, nossa, eu amo o cheiro dessas vidas, eu quero elas para mim. Elas saem cheirando as pessoas, sabe? Foi isso que eu vi. Saem cheirando as pessoas que estão tristes, ou as pessoas que ganharam algum poder, elas vão lá e cheiram e dizem, eu tenho essa ideia, vou te dar isso, isso, isso. E aí, elas cheiram, sabe? Mas como salames. Por isso que a pureza é que Eva, essa senhorita X que eu vi, a senhorita X é a Eva arrependida. A Eva, ela passou a ver todos também como a vampira queria que elas vissem. Como salames pendurados, entendeu? Cheira e, cheiro bom de vida. Então a vida é a fonte onde Deus abençoa e onde o diabo quer para ele. Porque ele come vidas, né? Ele suga. É isso. Tchau. Deus abençoe vocês. Eu oro que Deus livre vocês, né, desse espírito sugador. E lembre-se, não é o sofrimento que suga. O sofrimento, ele é só o sinal, ele é só a fumaça, ele é o SOS. Você não deve ignorar o sofrimento. É o que a vampira quer. Entendeu? Não é isso, pelo amor de Deus. Eu tenho falado aqui para vocês, não é a dessensibilização, pelo contrário, é o amor. É o amor. Eu tenho medo de algumas coisas que às vezes as pessoas começam a espalhar por aí, entendeu? Porque, por exemplo,
Eles estão sofrendo. As portas, eu vi portas, muitas portas, e eles estão gemendo do outro lado. E a sensibilização eu reconheço que tem alguém sofrendo. E eu vou lá e seguro na mão dessa pessoa. Nós vamos passar isso juntos. Você vai conseguir. E se eu não conseguir segurar na mão, e se eu posso fazer algo além, é esse algo além que eu vou fazer. Porque de repente eu não posso. Entendeu? Tem outras pessoas que podem. Então você faz aquilo que você pode. Mas não é cortar a comunicação com aquele que está sofrendo. Ou, não está sofrendo não. Bom, você está contribuindo com a vampira, né? Porque é exatamente isso que aconteceu no Éden. A dessensibilização dos olhos. Olhos de vidro. Eles passam a ver que não há mal nenhum de misturar as coisas, o bem e o mal. Entendeu? Você sabe que existe uma palavra que chama narcisista. Que é justamente isso, agora Deus está me dando. A mistura do bem e do mal. Uma pessoa que te trata bem e te trata muito mal. Daí te trata um pouquinho bem e te trata muito mal. Só que a gente é assim com as outras espécies. Que é o do utilitarismo. Enfim, tudo isso vem dessa árvore. Aí, o que tem a ver com autismo? É tudo. 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 Porque o autismo vem do Éden. Você chega em tipo um hotel fazenda. Aí você vai até a mulher da cozinha e sabe que o almoço está sendo feito, né? Pode ser até a moça da cozinha ou pode ser até outro funcionário. Você procura um funcionário que é tipo um gerente ali daquele lugar, estância, fazenda, enfim. Um lugar com criação de animais. E esses animais, eles estão servidos na mesa também, como alimento. E muitas vezes você está comendo aquilo como se você estivesse comendo uma maçã, uma batata, né? Aquilo para você não tem voz, não tem grito, não tem olhos que olhem e te encarem, dizendo: o que você está fazendo comigo? Né? Então eles não estão gritando na mesa. Você não vê o contraste do sangue, enfim, tudo isso está escondido ali dentro de uma panela. E aí você fala assim: que dia que vai ter? Que dia que você vai matar um deles? E aí o funcionário: hã? Primeiro que o funcionário vai achar que você é louco, né? Mas as visões, elas são sempre loucas, porque é para chegar em algo que não chega até você. Entendeu? Por isso que as perguntas precisam ser loucas e invasivas, para chegar até algo que não chegaria até você. Que você sempre fica naquela palavra, que é um túmulo, que é uma coisa pequena, limitada. Que é justamente para que você não busque verdades. Que você se contente só com aquela coisa pequenininha. Que é ilusão. E aí você fala: não, eu quero saber que dia que você vai abater um deles, porque eu quero estar perto. Eu já como carne há muito tempo. E de repente eu pensei se eu tenho noção daquilo que eu estou comendo. Eu quero ter noção do processo inteiro. Por isso que eu preciso estar lá no momento que você for abater um deles. Daí ele fala: tá bom, tudo bem. Hoje à tarde nós vamos fazer um abate. Aí você vai,
acompanha o abate e vê se você suporta. Depois você volta à mesa. Eu vou completar de novo, que eu tinha falado do instinto sobrenatural. Eu percebi algumas coisas no meu cachorro, principalmente no chocolate. Os cachorros, eles sabem através do cheiro se a pessoa está doente. Ele sabe que a pessoa vai morrer. Ele sabe, sei lá quantos minutos antes, 15 minutos, às vezes meia hora, muito tempo antes que a pessoa está chegando. Mesmo que a pessoa não tenha horário fixo, sabe? Porque às vezes meus pais saíam de carro e eles não tinham horário para chegar. Podiam chegar a qualquer momento, não tinha um horário fixo, entendeu? E ele sempre sabia, bastante tempo antes, que eles estavam chegando. E esse meu cachorro, o Chocolate, no dia que meu pai morreu, ele sabia que meu pai ia morrer. Ele teve tipo uma crise. Sabe crise de autista? Pois é, não disse que as outras espécies... Ele sentiu, ele sabia, né? A minha filha também, agora diminuiu um pouco, mas quando ela era bem pequenininha, ela tinha umas coisas muito estranhas. E que eu confirmei isso numa reunião de mulheres, de mães de crianças autistas. A mãe falou que o filho dela fazia a mesma coisa com ela. Eu pensei, meu Deus, uma outra criança, com outro DNA, filho de outros pais, em outra casa, com outra idade, mais ou menos semelhante, mas que faz a mesma coisa. E é uma coisa sobrenatural. Toda vez que eu estava triste, essa menina chegava em mim e vinha e me abraçava e falava alguma coisa para me alegrar. Parece que quando vinha um pensamento ruim em mim, de tristeza, não vou conseguir, isso, sabe? E a gente começa a costurar um pensamento no outro, né? Olha isso, olha aquilo. Lá vinha ela e dava um acolhimento para mim que eu nem pedia. Às vezes ela estava lá assistindo desenho entretida. Eu falava, filha, por que você veio aqui? Você não está gostando do desenho? Ela falou, não, mamãe, eu prefiro vir aqui e eu tenho que falar isso para você. Tá bom, filha, obrigada. E eu comecei a reparar várias vezes. Agora parou, né? Diminuiu. Mas eu estava na reunião, eu estava quietinha. E aí uma moça começou a falar. Isso, né, num dia aí. E ela falou exatamente isso. Que às vezes ela estava no tanque, ela estava na cozinha. Lá vinha o filhinho dela. Ela não falou nada pro filho, tudo no pensamento. Lá vinha o menino. Que os autistas, eles têm menos percepção de planejamento, né, de fala, não tem essa estrutura social, essa arma social que o neurotípico tem. Mas eu acho que como eles são um furo no tempo, e eu falei do meu cachorro, que também era autista, os passarinhos são autistas, eu entendo que Deus é autista, toda a criação é autista. É como se houvesse uma hipersensibilidade, que não adianta você falar, mostrar um monte de coisa, que é o que uma vez eu estava num trabalho, começando um trabalho, tentei no escritório de advocacia, e eu comecei a perceber algumas coisas ali, e eu não conseguia mais prestar atenção no que a moça falava para mim ou no serviço ali a ser feito. Eu só conseguia perceber outras coisas que a minha hipersensibilidade estava me mostrando. Alguns problemas dela ali, existenciais dela. Ela tinha problemas graves. E ela falava aquilo com orgulho ainda. E isso me feria muito a minha sensibilidade. E aí o autista, ele é assim, ele percebe essas outras coisas.
Você percebe a lógica, ó, o plano, a reta, a lei, isso, aquilo. Ele não, ele vai perceber o sofrimento, ele vai perceber outras coisas que ferem a sensibilidade dele. Entendeu? E também o neurotípico, ele tem muito negócio que ele fala, não é mentira, ele fala, é mal entendido. E às vezes, muitas vezes a gente sabe que é mentira, não é mal entendido. Né? E muitas vezes, para não brigar, a gente tem que concordar, né? E é muito difícil isso. É muito difícil conviver com vocês. Meu Deus, eu sei que teve uma mãe que falou, eu odeio o autismo. Olha, é difícil ser... Depois que eu vi aquele vídeo, eu pensei, bom, alguém tinha que ter mandado para minha mãe, porque ela ia amar aquele vídeo falando que alguém odeia o autismo. Porque eu acho que é difícil falar isso, porque eu acho que eu não resolvi as arestas com a minha mãe, né? Não disse para ela o quanto que eu me senti magoada pelo comportamento dela comigo. O quanto ela se mostrou que eu... Como que eu vou dizer? Odeio essa criança, sabe? Por que essa criança é assim, tão estranha, sabe? Então, sim, é essa mensagem que ela passava para mim. Então, quando eu vejo que alguém fez um vídeo, alguém fez um podcast, tudo falando sobre odeio ao autismo, eu senti, lá na infância, me senti odiada e senti que minha mãe tinha que ter ouvido isso. Para que ela se sentisse apoiada, para que ela naturalizasse o fato de que ela odiou ter sido minha mãe, entendeu? E o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Né? Eu já pensei várias vezes sobre isso. Bom, eu não pedi para nascer, eu não sei o que será que eu estou fazendo aqui, no meio de pessoas tão estranhas para mim, porque não são... a gente sente que vocês é que são estranhos, sabe? Isso dói muito, fere muita gente. E o olhar de vocês fere a gente. A exigência de que a gente seja como vocês fere a gente. Porque a gente sabe que a gente nunca vai conseguir. Não adianta colocar as mesmas roupas, tentar falar do mesmo jeito. Aqui na cabeça, os sentimentos não é como vocês. A gente nunca vai, não adianta se fingir de ser o outro. Então, eu tenho pensado sobre isso. Meu Deus, quanto deve ser horrível, deve ter sido horrível para as pessoas. Por exemplo, eu lembro do colégio, o quanto que as pessoas se incomodavam comigo, os coleguinhas. E quanto era horrível, e eu lamento muito, às vezes eu entro num estado de culpa, de perdão. Eu não queria estar ali naquela sala de aula com vocês. Se eu pudesse, eu não estaria, porque eu sei que eu incomodei. Eu sei que na família eu incomodei. E às vezes eu penso, será que a minha filha sofre também? E outro dia até perguntei para ela, filha, você é feliz? Ela falou, sou. Ai, que bom. Se ela sofre por ser filha de uma mãe autista. E ela disse que não, que ela é muito feliz. Às vezes, outro dia, eu falei, filha, você quer que Jesus faça isso por você? Ela falou, não, quero que a mamãe faça. E aí eu comecei a perceber que ela estava preferindo eu que Jesus. Eu comecei a achar sério, né? Falei, não, filha, sempre Jesus é primeiro. E, enfim, aí eu queria... Mas depois eu vou falar mais sobre isso, sobre esse vídeo, sobre esse pensamento do eu odeio o autismo.
porque não dá para desenvolver isso com pouco tempo e o áudio já ficou muito grande. Existe uma culpa que é certa, que é da remissão. Que existe uma culpa. E eu tenho falado, foi isso que aconteceu em 2017, 2018 comigo, eu quero ter as minhas próprias culpas. Eu não quero que as pessoas me imputem culpa de algo que eu não fiz, que foi isso que aconteceu e que quase me matou. Lá em 2017. Então, a culpa ancestral, para finalizar, ela é real. Eu tenho culpa. Daquilo que Eva fez, daquilo que fizeram, o ser humano fez todo esse tempo, eu também tenho culpa. Porque eu sou humanidade, eu sinto isso, eu não sinto culpa. Eu sinto. Agora tem uma culpa que não é preciso ter culpa. Que é a culpa de ser diferente. Não há culpa, Deus nos fez assim. Entendeu? Agora, se vocês odeiam ou não odeiam, sabe, isso é um problema de vocês. Nós não precisamos de cura. Nós não precisamos de cura. É vocês que precisam de cura. São vocês que precisam de cura. Na minha visão, daquilo que é o autismo, a neurotipicidade ela veio depois. Para construir uma sociedade, para construir um cativeiro. E dentro os cativeirinhos. Entendeu? E que a sensibilidade não é o problema. A insensibilidade é a doença. A insensibilidade, a falta de amor, o conhecimento é a doença. Nós não somos a doença do mundo. Nós somos a lembrança de algum lugar. Nós somos a lembrança desses que estão ao nosso redor. E que só são livres porque nós não chegamos perto. E eles sabem que nós somos perigosos. Porque nós usamos do bem e do mal, nós somos muito inteligentes. E a inteligência é o poder que nos destrói. E que vai nos destruir bem futuramente.